Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Colher de Chá. Hoje recebo uma pessoa muito especial. Ela é cantora, ela é atriz, dançarina, filha da Dona Ildete. Ela é muito reconhecida nas mídias sociais e também na TV. Por onde passa, deixa a sua marca registrada, que é a arte. Falo hoje com Dana Lisboa. Seja bem-vindo, Dana! Maravilha! Lá, 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 colher de chá com Débora Mello. Dana, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Colher de Chá. É um grande prazer te receber aqui, eu e a equipe. Estamos muito felizes pela sua presença. Eu também fico muito feliz pelo convite. Quero muito poder trocar com vocês, colher de chá. Tô muito ansiosa. Bora! Também. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sua carreira profissional como cantora. Quando começou esse interesse pela música? O interesse pela música. Eu acho que, como eu nasci em 81, acho que foi dali pra frente foi um boom do hip hop, né? Essa liberdade de expressão da cultura negra, né? Para os lugares, né? Então, como eu tinha até comentado hoje, né? Nos bastidores, Sim. né? Com o Vrar, né? Sobre o hip hop, sobre essa importância do meu irmão, que ele era DJ. Então ele tocava em alguns lugares. Então eu escutava muita música, referências negras, né? Ali. E eu acho que eu fui crescendo escutando, né? Essa coisa do hip hop que traz esse bálsamo pro corpo, né? Não deixa a gente Isso pisado. é muito gostoso, porque a gente começa a se envolver também. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, né? Da cultura hip hop e essa ascensão da cultura do rap, nessa ascensão também da expressão de liberdade da periferia, né? E aí, pensando nisso, com o tempo eu fui me aproximando mais disso, né? Depois de muito tempo e muita luta, aí eu fui tentando me aproximar desse lugar de cantar, escrever poesias, enfim. Mas tudo começou mesmo num sarau. Eu já escrevia, né? E aí teve um sarau, se eu não me engano, sarau da Brasa, alguma coisa assim, acho que daqui da Brasilândia, pro lado daqui da Brasilândia. E aí eu tava eu me arrisquei. Falei assim, acho que eu vou pegar essa poesia aqui e me arriscar a cantar, em vez de só falar poesia. Sim. E aí saiu algumas coisas, aí eu fiquei, interessante. Tava se descobrindo. Tava me descobrindo. Quando você fala em luta, quais foram as suas dificuldades? Na música? Na música. Deixa eu só tomar um golinho aqui. Toma. As dificuldades, eu acho que pra uma pessoa como eu, né, quando a gente pensa na acessibilidade da arte pra gente, né, como que eu vou fazer arte se eu não sou nem considerada como um ser? Como que alguém olha pra mim como uma pessoa pensante e uma pessoa que produz arte? Isso foi coisas que foi me questionando, como que eu consigo me inserir na sociedade? Mas aí eu percebi que não era sobre as pessoas, era sobre as pessoas que eram como eu. Então a importância de eu fazer música era para mim também um lugar de liberdade para mim, né? Não sei se eu fugi da pergunta, desculpa. Não fugiu não. Realmente isso, quais foram as barreiras que você teve que ultrapassar para você ser o que você é, ser o que você gostaria de ser, ou chegar a ser uma cantora, chegar a ser uma bailarina, uma atriz. Então, quais foram essas dificuldades que você encontrou que foram colocadas para você? Acho que as maiores dificuldades que nós, pessoas trans ou pessoas LGBTQIA+, nós temos é a própria sociedade mesmo, né? Porque eu me recordo que antes de eu reivindicar esse lugar de ser artista, o lugar que me era empurrado era a prostituição, né? Então era o único lugar que servia para mim. Era o único lugar que a sociedade poderia nos encaixar naquele momento, né? Falou assim, aqui não é o seu lugar. Então onde é o meu lugar? Se não é na arte, qual é o lugar meu? Eu questionava isso. Então, para além de cantar, antes
eu comecei com a dança. E eu fui furando esse espaço da bolha da dança, que foi através do break, né? Eu vi os b-boys dançando, então eu colava com os b-boys. Perdão. Estava ali com os b-boys e eu bati o pé e falei assim, daqui eu não saio. Isso tá em mim, porque como eu falei, né, 81, crescendo com essa vivência do hip hop, tudo. Então eu falei assim, eu vou ficar aqui, vou continuar aqui. Ninguém vai falar pra mim onde eu vou ficar. Então as pessoas foram vendo a minha existência ali, a minha... Nós temos uma pessoa aqui que é diferente, a gente vai ter que lidar com isso. Porque pelo que eu vi, ela não vai sair daqui, ela não vai arredar o pé daqui. Né? E é engraçado que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade perdão. Quando eu tenho essa oportunidade de relembrar esse fato, é o momento em que eu tô dançando com os b-boys no Centro Cultural da Juventude e na outra esquina tem as meninas fazendo programa. Então quando eu vou dançar, eu vejo eu tô com os meninos, eles questionam, mas o que você tá fazendo aqui? E as meninas do outro lado, tipo, o que ela está fazendo lá? Então eu questionava os dois lugares ao mesmo tempo sobre onde é o meu lugar de fato. Só que ser essa pessoa é dolorosa, porque você recebe não e recebe crítica de vários outros lugares. Então, para ser a artista que eu sou hoje, as dificuldades que eu tive foi justamente de me manter fiel ao que eu quero, que é comunicar a minha imagem através da arte, através da dança, através da poesia, através da música. Então as dificuldades foi justamente onde as pessoas queriam me colocar e aonde eu falei, epa, não, eu quero ficar aqui e aqui é o meu lugar também. Sim, teve que se impor, né? Muito, nossa, e é doloroso, viu, prof? Dentro da música, eu sei que existe preparação, né? Existe uma preparação para você cantar, uma preparação para você cantar e dançar, porque você tem que ter o apoio tanto da parte diafragmática, quanto também entra toda a parte respiratória. E essa preparação, como que ela é feita? Tanto a questão de você cantar, de você dançar e não estar esbaforida quando chega no final, para você poder conversar com as pessoas. Porque tem pessoas que assim, ela dança, ela canta, vai estar... Já tive alunas assim, do funk, do funk, e ela não conseguia, porque ela cantava e dançava. Professora, eu não consigo. A hora que eu acabo de cantar, eu desço para dar uma entrevista para a revista regional, e eu não consigo porque eu tô lá esbaforida. Eu falei, então, vamos para cima, vamos cantar e dançar em aula. Sim. Né? E como que é a sua preparação? Esse lugar do fôlego, né? Ter fôlego para poder, além de memorizar a coreografia ou memorizar o espaço, é difícil. Né? Você tem que memorizar e tem a ansiedade, e aí tem a respiração que você tem que colocar junto. Tudo ao mesmo tempo. Eu tive algumas aulas com você, né? Então, essas aulas serviram muito para mim, porque assim, uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você não estar pronta para fazer aquilo que você deseja. Verdade. Né? E eu acho que quando eu procurei a escola, né, a sua escola, e isso me ajudou muito a entender o meu corpo e a minha posição corporal para esse lugar, né? Como impostar a voz, como não perder fôlego na hora de projetar um momento importante, que às vezes você tá ali no auge da música. Verdade. E aí você quer explodir, mas como que você explode? Você usa o diafragma? É tanta ou coisa, você né? abre, ou você segura um pouco a energia para soltar ali. Então, muita coisa eu aprendi com você, minha mestra. Que bom. Maravilhosa. E está mantendo essa voz, né? Tô mantendo. Tô um pouco ansiosa hoje, aí eu tô com um pouquinho de tosse. Perdão, gente, mas é isso. Filha, é assim mesmo. É tudo... estamos ao vivo nessa terra, né? Então, tudo acontece. Como foi a sua experiência como atriz? Quando a gente fez a nossa entrevista, na nossa reunião de pauta, né? Você me falou sobre você ser atriz, sobre estar com uma peça. Como que tá, o que tá acontecendo? Tá rolando nos bastidores aí? E agora estou com uma companhia de teatro chamada LabTD, que é Laboratório de Técnicas Dramáticas. O intuito dessa companhia de teatro abordar, né, a época da ditadura a partir do
do livro da Comissão da Verdade, que fala sobre desaparecidos durante a ditadura. Sim. E que não teve nenhum julgamento sobre isso, enfim. Então, todas as peças que eles produzem é direcionado a essa pauta da época da ditadura, né? Nossa, importante. E a gente está em processo, né, de construção de uma peça que conta a trilogia de outras peças, né? Das 3 outras peças que já foram produzidas. Eu estive em uma delas. Uma delas se chama As 3 Uiaras de SP City, que conta justamente a perseguição policial durante a ditadura, através da Operação Tarântula, a Operação Rondão, nessa época da ditadura, para as pessoas trans, travestis, certo, e prostitutas, né, de São Paulo. Era uma higienização geral, nesse sentido de uma limpeza da cidade. Então, essa peça de teatro que eu participei, As 3 Uiaras, ela conta esse contexto, né? É um pouco pesado, mas o teatro traz essa possibilidade da gente amenizar algumas coisas. Deixar um pouquinho mais leve. Deixar mais leve em alguns aspectos. Porque é um tema ainda muito delicado para se conversar, né? Muito mesmo. Então, a gente está num novo processo de uma nova peça de teatro. E logo a gente estreia. Se não me engano, a gente vai estrear em agosto. Provavelmente em agosto. Nossa, então tá bem já adiantado, né? Essa questão de... porque tá aí, né? Estamos em junho, né? Já partindo para um julho. E sobre essa questão, eu acho que tá bem alta, porque esse filme que ganhou o Oscar, filme brasileiro como diretor, eu acho que... Não sei o nome certinho, se eu vou falar certo. Ainda estou aqui, Assisti ele ontem. E eu pude ver o quanto foi sério, né? O quanto foi um tempo muito, muito, muito pesado, né? Sim. Que pessoas viveram, assim, famílias que foram destruídas por tudo isso. E eu creio que é o tempo oportuno, sim, para falar para trazer um pouco mais sobre esse assunto, o quanto foi sério, quantas pessoas sofreram, as pessoas sumiram de suas famílias, foram tiradas do seio das suas famílias, né? Eu acho que é um tempo vergonhoso, eu acho um tempo de vergonha que aconteceu e que tem que trazer, sim, tem que ser conhecido pela essa nova geração, o que aconteceu, e para que não aconteça, né, novamente, para que seja respeitado, né? Para muitas pessoas, tem gente que acredita que não aconteceu isso, né? Acha que é uma ficção, que a ditadura não aconteceu, que pessoas não sumiram, que pessoas não morreram, que pessoas não foram tiradas porque não foi na minha família, né? Porque não foi na sua. Ou se foi, talvez... É bem difícil falar disso, por ser um assunto tão delicado, né? Talvez as pessoas não queiram mexer nessa ferida, né? Melhor deixar ela cicatrizada, então esquecer que não aconteceu. Mas tem marcas, né? Tem marcas, só que as pessoas têm que lembrar que isso fez parte da história, né? Fez parte da história. Por mais que seja vergonhoso. Fez parte da história, num sentido muito negativo. Sim. E a gente, infelizmente, vive num mundo político, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está excluindo da gente, né? Qual é a verdade da nossa sociedade que a gente está excluindo, se a gente não está colocando ali as pessoas para elas pensarem também uma nova ditadura, porque existem várias maneiras de pensar. Tomar cuidado. Enfim, a gente tem que pensar como sociedade, coletivamente, viver em paz, coletivamente, né? Viver em paz. Enfim. Que é o que está um pouquinho mais difícil, né? Falando sobre essa parte profissional sua, como foi que a sua família encarou essa sua escolha? Suas escolhas, né? São várias escolhas. É engraçado, né? Porque a palavra escolha é uma coisa interessante. Porque, na verdade, nós, pessoas travestis e trans, pessoas LGBTs que a gente realmente faz escolhas. A gente faz escolha de ou a gente é o que a gente é e vive nessa sociedade, ou a gente mente pra gente até o fim, a ponto de a gente nos matar. Quando eu falo nos matar, é nos matar internamente,
viver uma mentira para agradar uma sociedade, viver uma mentira e sufocar essa verdade que você tem. Porque eu não pedi para nascer uma pessoa travesti. Eu não pedi, simplesmente eu sou essa pessoa. Então eu acho que não existe algo que vai modificar isso. Eu acredito dessa forma, não há. O que eu poderia ter feito é excluir isso, negar isso e viver a minha vida numa mentira. Entendi. E doente. Porque tem muita gente doente com medo de viver o que se é. E é preciso ter coragem, é preciso fazer a escolha. Então, quando eu fiz essa escolha, eu falei assim, chega, eu vou ser o que eu quero, o que eu preciso ser, porque senão eu estou morrendo. Eu sentia que eu estava morrendo, por eu não estar vivendo como eu gostaria, para agradar a sociedade que impôs para mim como eu preciso viver em sociedade. Sim. A partir do momento que eu vivo e a minha vida não afeta a sua, não prejudica a sua, isso é uma liberdade que eu tenho. A partir do momento que eu vivo a minha vida e estou te prejudicando, isso já não faz parte de uma liberdade coletiva. A minha liberdade é minha liberdade. A minha vida foi dada por Deus para eu viver como eu tenho que viver. Né? Então, eu não posso aceitar que as pessoas me digam como eu devo viver. Sim. Eu acho que eu vivo em sociedade. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Mas eu tô falando sobre a minha vida. Então, quando eu fiz essa escolha para ser cantora, eu tive muita dificuldade com a minha família, né? Eu fui embora de casa. Porque como que eu ia viver em família, sendo minha mãe a única referência feminina, né? E aí eu tô falando de uma mulher que criou 5 filhos e ainda teve o marido, que era o meu padrasto. Então eu vivi nesse seio familiar, onde eram 5 homens e uma mulher. Eu não tinha referência, a única referência feminina que eu tinha era da minha mãe. Se fosse por falta de referência masculina para eu me projetar na sociedade como um homem, eu não faltava. Entendeu? Então não era sobre referência. Entendi. Então todos eles cobravam de mim muitas coisas que eu não poderia dar. Porque não é a minha essência, não era a minha verdade. A verdade deles era deles, as minhas eram as minhas. Então quando eu resolvi, falei assim, chega, eu sei que vai ser doloroso eu fazer essa escolha de viver quem eu sou, mas eu sei que vai ser libertador também pra mim. Porque eu vou estar me sentindo viva, por mais que é doloroso, eu vou estar me sentindo viva. E foi onde eu realmente fui embora da minha família e fui embora, fui viver no centro de São Paulo, fui vivendo de casa em casa, por todas as dificuldades que eu vivia, mas eu vivia mais feliz do que como se eu estivesse vivendo na mentira que eu estava tentando para poder moldar numa sociedade ou na minha família. É doloroso ser quem eu sou até hoje. Não tá dado assim pra mim, hoje estou super feliz. É doloroso, mas eu consigo lidar melhor com isso. Né? Eu consigo lidar melhor, eu consigo olhar para uma sociedade que foi construída dessa forma, para me negar. Mas eu não me nego. O importante é não me negar. É seguir. É a minha você família, se entender, né? É, se entender. E a minha família, com o tempo, ainda tem dificuldades, né? Porque a gente tá falando de machismo também. A gente tá falando sobre machismo, a gente tá falando sobre uma mulher também, que é minha mãe, que eu cobrei ela durante um tempo, mas ao mesmo tempo eu também entendi ela. Como que ela sofre o machismo desses 5 homens. Entendo. Como ela sofreu isso. Como ela também, ela não tem esse letramento social para poder também, não tinha esse letramento social para poder lidar com a minha situação. Certo. Hoje ela consegue lidar melhor. Minha mãe não me chama pelo meu nome que ela me deu. Minha mãe me trata como eu sou. Porque mãe, que é mãe, ela vai acolher o seu filho, a sua filha. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. E não importa o planeta, né? Mãe é mãe. Tem várias mães aqui, né? Eu acho que... Sim. Perdão. Tem várias mães. Eu acho que você quanto mãe, ou você quanto pai, você não precisa moldar você não precisa projetar o que você quer no seu filho. Você não precisa projetar o que você acha que a pessoa deve ser. Você precisa projetar o amor que é de verdade. De fato, da mãe. Porque essa pessoa saiu de você. Deus te deu essa
esse privilégio. Presente, né? Esse presente é um presente. Presente. E Deus deu esse presente para você. Então, faça o melhor por isso que Deus te deu. Independente. Independente, acolha seu filho, ame sua filha. Porque, imagina, quantas pessoas trans se matam. Porque a mãe e o pai expulsa de casa, exatamente. Pessoas trans, pessoas LGBTs, porque não foi ensinado ao próprio pai e à mãe a ser amado. Às vezes o amor eles não receberam, então eles não conseguem dar amor. Como dar. Então, pais e mães, deem amor aos seus filhos. Escutem os seus filhos. Não afastem seus filhos de vocês. Se entendam nessa sociedade, entendam os seus filhos e protejam eles. Porque a sociedade está cada vez mais doente. E quando seu filho cair nesse mundão aí, qualquer coisa pode acontecer. E o seu arrependimento pode ser eterno. Sim. Entendeu? Porque foi um presente ter tido de acolhimento, Deus. Né? Então eu tô falando de Deus assim no sentido. É um presente que Deus te deu. Aceite e lhe Ser dê. mãe é um presente, ser pai é um presente entendeu? de Deus. Olha que maravilha. É um presente, independente. Não é? Porque o nosso pai mesmo, nosso pai, né? Ele não faz distinção de filhos. Ele ama todos. Não é verdade? O nosso pai, ele ama todos. Porque tudo que ele criou é maravilhoso. Sim. Então você é maravilhoso para Deus, é maravilhosa para Deus. Eu sou maravilhoso para Deus. Não é verdade? Porque pode para muitas pessoas não ter, como eu posso dizer, não ter valor. Sim. Muitas pessoas podem desvalorizar. Mas existe um que pode ser o que for, pode ser a escolha que for. Ele está com você. Sim. Porque somos imagem e dele e semelhança dele. Exatamente. Então, essa parte, Deus ele não faz distinção. E quando fala de amor de mãe, é esse amor que é incondicional. É incondicional. Verdade. O filho pode ser um ladrão, o filho pode ser que fez muitas coisas, mas ele ama. E não podemos esquecer também de que quem esteve ali na cruz junto com Deus, com o nosso Jesus, foi um ladrão, né? E que ali na hora ele escolheu, né? Estar com um pai, né? Sim. Escolheu ali a melhor parte. Na sua carreira, então, quem assim te impulsiona, quem te fortalece, quem te fala seria sua mãe? Olha, a minha mãe, ela dá o suporte como pode, né? Mas apoio mesmo, eu acho que eu sou uma pessoa muito resistente, sabe? Eu acredito muito que eu sou uma pessoa muito resistente. Eu tô com 44 anos agora. E quando eu comecei, eu tinha o quê? 19 anos. E ainda tô nesse lugar. Não é reconhecimento. Uhum. Talvez eu não queira ser uma pessoa famosa, porque a fama também tem um preço. Tem. A fama tem um preço muito doloroso. E quando eu falo isso, eu penso assim, eu só gostaria, que eu acho que tudo que eu fiz até hoje é mais para eu ser respeitada. Eu acho que o que eu faço com a arte é por respeito, é por igualdade, é por várias coisas. Eu não tô em busca de ser eu quero ser famosona, quero estar ali, quero estar aqui. Eu só quero ser respeitada quando eu passar no meu bairro. As pessoas olhar pra mim com orgulho. As pessoas que são como eu ter orgulho e ter uma referência de uma nova projeção de imagem. Uhum. Que é as coisas que eu não tive. Eu não tinha outra imagem sobre o que era ser uma travesti, a não ser prostituição. Então eu quis construir uma imagem, pra mim, como referência, eu construí a pessoa que eu queria ser. E hoje eu vejo muitas meninas que olham pra mim, e isso é muito gratificante, porque elas olham e elas falam assim, existe uma possibilidade de eu ser outra coisa, a não ser o que me impõe. É forte pra você. É forte. Né? E eu fico feliz por isso, sabe? Então, tem um outro lugar. Sim. Então, é isso. Existe oportunidade, existe tudo, para tudo, eu creio que é uma batalha. Para tudo você vai encontrar obstáculos, né, naquilo Sim. que você decidiu ser. Não é de uma hora para outra que você consegue chegar ali no pódio, né, para poder comemorar. Existe uma
uma estrada para ser percorrida. Muitos não querem percorrer essa estrada ou também se sentem fraco. É aquilo que você falou, muitos não existe apoio. Então você tem que saber muito bem o que você quer para poder chegar. Exato. Porque senão você é engolida, realmente você é engolido pela sociedade, você é engolido por pessoas que falam. E se manter não é fácil. Não existe. Eu acho que em várias posições que você se decide a realmente ser o que você é, eu acho que está em todas as áreas que você decide. Não é verdade? A gente vai falar alguma hora de uma parte que fez parte da sua vida e eu creio que faz parte até hoje da sua vida. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua experiência dentro da igreja, como foi, e eu gostaria de saber qual lugar que a igreja errou com você. Eu vou falar da música, né? Pode falar. Eu vou falar da parte que eu mais gosto. Tá. Eu acho que eu amo a música. Música pra mim é tudo. E a minha proximidade com a igreja, quando eu cheguei, foi na Igreja Renascer do Copan. Eu era muito nova, acho que eu tinha uns 15 anos de idade. E eu frequentava por causa da minha mãe, inclusive, né? Que minha mãe era da Igreja Renascer e tal, enfim. E eu comecei a frequentar a igreja e eu vi que tinha um coral, né? De crianças ali, né? Era bem novinha e tal. E aí eu comecei a frequentar a igreja e acabei começar a participar daquele coral ali, da Igreja Renascer ali, do Copan. E eu lembro da Benner Jack. É amada, né? Nossa, que energia, que voz, que ela potência. É maravilhosa. Então, assim, quando eu vi aquela mulher, aquela potência cantando, eu fiquei, gente, que furacão, que é isso? Nossa. Ela é um furacão, a presença dela, assim, é muito gostosa de ver, ela, né? É como diz na igreja, essa unção que ela tem, né? Verdade. De estar, né, presente ali cantando. Verdade. É muito bonito. E aí tive essa experiência com ela, dela dirigir esse coral por um tempo. Eu lembro da gente viajar algumas vezes. Que bacana. Com o coral, assim. Mas, em relação a... Acho que eu não vou colocar a culpa em nada na igreja, porque eu acho que é uma questão social mesmo. Porque eu acredito assim, eu tenho que procurar as palavras corretas, porque eu tenho que ter cuidado com a palavra que eu vou falar. Mas eu vou falar algo que vem do meu coração. Pode falar. Eu acho que o grande problema quando as pessoas adentram a igreja evangélica, pessoas LGBTs, é essa preocupação das pessoas na mudança delas. Porque senão elas não pertencem a Deus. Tipo, você precisa mudar. Você tem que ser outra pessoa, senão Deus não vai te abençoar. Você precisa ser outra pessoa, senão Deus não... Então, existe até algumas palavras pesadas. As pessoas projetam maldições, porque você é uma pessoa amaldiçoada, por você viver no pecado. Então, existem umas coisas, essa imposição de mudança dentro da igreja que talvez vai afastando as pessoas LGBTs dentro desse espaço. Porque o que acredita, assim, que socialmente a gente vive e não importa, eu acho que você vai dar satisfação para uma pessoa só no final. Vai. E é para Deus. É para Ele. Então você não tem que cobrar a satisfação de outra pessoa, não tem que ficar perguntando pra outra pessoa. E aí, irmãozinho? Quando você vai? E aí, irmãzinha? Quando você vai? Quando você vai o quê? Não tô te entendendo. Eu posso só criar minha conexão com Deus aqui dentro desse espaço e fazer essa comunhão com a igreja e continuar sendo eu sem eu ter que corresponder a sua expectativa sobre mim. Não, ele tem uma expectativa também. Uma expectativa. Porque você tem que se moldar, porque o irmãozinho precisa que você se veja moldado, porque senão você não vai pro céu, porque ele já foi. Ele já tá tudo certo pra ele lá em cima. Tu jura, né? Então, sabe, essas coisas... Entendi. Eu tô levando na brincadeira.
brincando. Mas eu acho que é isso que vai afastando a gente, assim. E eu acho que, assim, eu tenho uma afinidade com a igreja ainda, né? Eu moro perto da igreja, né? Onde vocês estão lá sempre. Sim. Eu sempre que passo ali na frente, eu não tenho nenhum problema com a igreja. Eu tenho problema com pessoas da igreja, que é o ser humano. Quando a gente fala do ser humano, é uma coisa. Quando eu falo de Deus, a minha conexão com Deus é a minha particularidade. Sim. Então eu não devo satisfação a outras pessoas para falar assim, olha Deus, tô aqui. Deus sabe de todas as coisas do seu coração. O véu do templo se rasgou, né? Então todos Deus nós sabe. temos acesso. Deus sabe das verdades do seu coração. E é isso. Então, talvez, para uma igreja que está pensando que nós podemos viver, nós não podemos comungar esse Jesus, esse Deus, quanto pessoas LGBTs dentro desse espaço, a gente não pode. Não entendi, mas não era Jesus que andava com as prostitutas? Não era Jesus que andava com os ladrões, com as pessoas que a própria sociedade falava que não era, que, sabe? Não era Jesus, não é esse Jesus que falava? Então por que não abrir as portas da igreja para essas pessoas? Sem cobrar uma mudança deles. Porque não tem por que cobrar, gente. A mudança, se tiver que haver a mudança e tiver esse coração disposto a algo, ele é feito de forma muito, muito leve, porque não é eu que vou mudar nada. E não é só questão, qualquer questão, não é eu que mudo. Não é eu que vou mudar. Sim. É o Espírito Santo que faz isso, não é por imposição. Exato. Só que assim, a igreja tem que, eu como igreja na terra, como representante de Deus na terra também, né? Eu creio que a igreja teria que estar aberta a estar acolhendo. Ela está aberta para acolhimento e não para julgamento. Eu acho que, para além do acolhimento, acho que todos nós queremos só nos conectar com o divino, com o sagrado. E o sagrado, ele está para além da nossa compreensão, né? Sim. Deus está para além da nossa compreensão. E quando você pega Deus e coloca numa caixinha, você não entendeu o que é Deus. Porque para mim, Deus está para além do que só ser uma igreja. Deus está tão em todas as igrejas. Não existe um Deus melhor que o outro, da igreja do outro. Existe o ser humano que molda o Deus de acordo com aquilo que ele acha que é Deus. Eu acredito nisso. E eu não estou pedindo para ninguém acreditar no que eu acredito. É meu pensamento. Mas eu também não estou impondo o meu pensamento para ninguém. A minha maneira de viver perante Deus é da minha maneira. Deus sabe. Mas é o que você falou. No final, quem vai estar face a face, eu vou estar face a face e você vai ter sua hora face a face. Certo? Todos nós. Então é assim, existe essa disso que ninguém vai fugir. Não vamos. Esse final ninguém vai fugir. Só que existe uma coisa que está sim para nós, como igreja, eu falo todas as igrejas, não estou falando só a questão igreja que eu falo, ou a Batista, ou a Assembleia, ou a Católica, seriam todas no global, que é o amor ao próximo. Sim. Quando você ama o seu próximo, você respeita o seu próximo. Entendeu? Independente, você ama, você quer bem o seu próximo. Independente de como ele seja. Você quer bem ele. Sim. Não é? Ele não é como você gostaria que ele fosse. Sim. No seu padrão, certo? Mas você tem que amar. Sim. Você tem que amar, você tem que respeitar. Independente. Sim. Isso está na palavra e a gente precisa viver a palavra, seja como igreja, seja como ser humano, ele tem que amar o próximo como a si mesmo. Está ali na palavra, não tem como eu fugir disso. Porque se eu estiver fora disso, então eu estou indo para onde? Estou fazendo o que dentro de uma igreja? Todo domingo, ou todo sábado, ou toda quarta? Não tem como eu fugir disso. Então eu preciso ter isso como prática. Amar ao próximo como a ti mesmo. Está escrito. Sim. Né? Eu peço a Deus, sim, para que as igrejas possam acordar,
né? E trazer esse olhar de amor. Sim. De amor. Não tô falando Porque só a do palavra-chave é o trans. amor, não é sobre... Eu não não tô falando só sobre... da parte de trans, não tô falando só... Eu falo de tudo. Eu posso te contar uma história que aconteceu comigo, rapidinho, assim? Eu lembro de uma vez, eu morava ali na Bela Vista, e eu vivia numa fase muito vulnerável da minha vida, assim. Muito vulnerável mesmo. E tinha uma vizinha minha que morava no mesmo lugar que eu, que era uma pensão. Essa vizinha, toda vez que ela me via, ela falava palavras muito pesadas. Falava, olha o demônio, olha esse satanás e não sei o que. Ela falava tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, tanta coisa ruim. Aquilo me feria de uma maneira tão grande. É como se, tipo assim, ela tava sabe, já não bastava outras coisas, eu me sentia tão violentada por ela, mas eu nunca retruquei ela. Aí um dia eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu entrei pra minha casa, pensei, eu falei assim, peraí, eu vou bater lá na porta dela. Olá, boa noite. Ela, nossa, tomou um susto, assim, fez um... Eu falei, não, mas por quê? Tudo bem, senhora? Ela, não, tudo bem. Aí eu falei, eu queria falar com a senhora uma coisa. Toda vez que passo pela senhora, eu escuto a senhora falando tanta coisa. A senhora fala de Satanás, de demônio. A senhora fala tanta coisa pra mim. Sabe o que eu vim aqui fazer pra senhora? Eu queria ouvir a palavra de Deus. A senhora tem a palavra de Deus pra me falar? A senhora tem amor de Deus pra poder passar pra mim? A senhora tem alguma coisa que possa fazer aliviar alguma coisa dentro de mim? Fala pra mim que ela falou de Deus, fala. Não, ela não soube me responder. Porque o coração dela estava cheio de demônio. Porque ela não entendeu o que realmente é Deus. Sim. Você entendeu? Sim. Porque se ela fosse uma serva de Deus de verdade, sim, ela ia todos os dias abençoar a minha vida. Abençoar. Ela ia todos os dias pedir para Deus conduzir minha vida com segurança. Você entendeu? Entendi. É disso que eu tô falando. Esse amor que tem que vir da pessoa que é evangélica, cristã, não é sobre você querer mudar o mundo. Não. É sobre você mudar dentro de você e você transmitir o melhor que você tem de Deus de dentro para você, de você para o outro. Transbordar. Transbordar o que é Deus de dentro de você. Porque a gente só encontra Deus num lugar dentro da gente. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se não amor. tem... E ela não tinha. Infelizmente, ela não tinha. Então, eu falei, senhora, eu queria só ouvir a palavra de Deus. Ela falou, se você quiser dar ela falou assim, se você quiser eu pego um panfleto aqui, eu te dou Eu falei, não quero panfleto, senhora. Por favor, não faz mais isso comigo. Toda vez que a senhora me vê, a senhora faz isso. Que horror. Por favor, não faça mais isso. Nunca mais ela fez. Eu acho que foi tipo assim, ó. Pá na cara, né? Nossa, deve ter ficado com muita vergonha. Não, muita vergonha. Nossa. Aí eu falo pra vocês, aonde que estava Deus? Deus estava nela ou estava em mim? Por que Deus não estava me usando? Será que não era o próprio Deus? Por isso que eu falo, confrontou a ela. gente não pode encaixar Deus numa pessoa. Deus estava comigo, falando, porque eu poderia ter surtado, mas Deus me deu sabedoria e inteligência para eu confrontar uma pessoa que se diz filha dela. Foi muito inteligente, muito. Eu fui falar, não é confrontar no sentido de fazer ela se sentir mal como ela me fez, mas de questionar. Uma reflexão pura. Profunda. Eu acho que talvez, depois desse dia, ela tenha repensado o que é Deus para ela e o que é o amor de Deus. E o que é o amor de Deus. Sabe? Então, é sobre isso. Eu acho que eu queria falar. Acabou. Ótimo. Então, você sabe aqui que nosso programa... bom, já estamos indo pro encerramento. Eu sei. Né? Eu quero agradecer a sua vinda, o seu tempo. Eu sei que você vai sair daqui e vai para um outro. Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, como eu sou dessa área das danças urbanas, né? E eu sou uma das referências como pessoa trans dentro desse espaço. Sim. Que é um espaço machista também. A gente fala sobre machismo. A minha vida é muito política porque acessar os espaços é ser político também pra mim, assim. Né? Então eu tô quebrando vários paradigmas sociais. Enfim, e a dança também é um desses lugares. E hoje a gente vai ter uma roda de bate-papo com o pessoal das meninas Mercedes Leires, que tá fazendo
essa captação de mulheres dentro do hip hop, na dança, nas danças urbanas. E eu vou estar lá, num bate-papo hoje à tarde. Nossa, que legal. Parabéns pelo seu trabalho. Dani, então é isso. Muito obrigado, né? E a gente vai agora para uma parte muito bacana que vamos ouvir você cantar daqui a pouquinho, que é a nossa colher de chá, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai estar ouvindo você. Fala um pouquinho sobre a música que você vai cantar. Nossa, a música que eu vou cantar tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, né? O nome dela é Se Sou. Se Sou. Esse se e o sou, se eu sou, né? Certo. O sou também é de alma. É alma. Então, o que sou eu? Se sou o quê? Se sou um ser. E o nome a música fala isso, né? Se sou. Então ela é bem dançante, bem animada, né? Tem uma coisa assim desse convite e essa descoberta a partir da liberdade do corpo. Ai, quero dançar. E quando a gente dança, quando a gente se expressa o corpo, a gente dá uma liberdade pra gente que o outro não tem. Entendi. Que o outro não tem prioridade sobre o seu corpo. Se você dança, você se liberta. E dançar é libertador. E também você traz uma coisa de alma, porque, né? Então acho que tá dentro dessa... tudo ligado, né? Dessa coisa da música e da dança também. Quero deixar pra você também que você saiba que você é uma pessoa muito amada, muito querida, te respeito. Eu também. Respeito o seu trabalho, respeito você como pessoa, independente de qualquer coisa. Não consigo ter essa divisão. Somos todos iguais. E você é sempre muito bem-vinda no podcast Colher de Chá. Tá? Eu fico muito agradecida pelo convite. Eu tenho uma admiração por você muito grande. Ah, que bom. Eu te acho lindíssima demais. Você não se acha, mas eu olho pra você e falo, gente, que mulher linda. Porque olha, gente, olha essa pele, olha essa mulher, que linda. Obrigada. E é muito bom estar perto de você, conversar com você. As aulas que eu fiz com você fez muito sentido pra mim, continua fazendo sentido. Aliás, eu gostaria muito de voltar a fazer. Vambora. Mas você viu, quando a gente tentou algumas vezes, sempre aparecia minha agenda, ficava loucura. Mas doida enfim, mesmo. vida de artista maluco, é assim. Mas é isso, eu queria agradecer o pessoal e a equipe da Colher de Chá. E queria falar pra a galera que tá assistindo, acompanhar essa mulher linda. Que bom, sejam todos bem-vindos. No Colher de Chá. E se inscrevam no canal sempre. Acompanhem os outros vídeos. E um beijo, até breve. Beijo. Sou mais, bem mais que o corpo que me ferem. Internamente, além da mente que se limita a entender. Se sou ser, se sou ser, se sou. E o novo vem, sem pudor refaz em mim. Como arde, dói no fim de tudo que se renasce então. Se sou ser, se sou. Vivo e não paro, me deixa dançar. A vida eu encaro. Vivo e não paro, me deixa dançar. A vida eu encaro. Ei, pode vir, vem. Pode vir nessa, vem. O clima tá bom, não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare não. Pode vir nessa, vem. O clima tá bom, não pare. Não pare, não pare, não pare não. Sou mais, bem mais que o corpo que me ferem. Internamente, além da mente que se limita a entender. Se sou ser, se sou ser, se sou eu. Vivo e não paro. A vida eu encaro. Vivo e não paro. Me deixa dançar. A vida eu encaro. Pode vir, todo mundo vem que vem. Puxada, vem. Pode vir nessa, vem. O clima tá bom, não pare. Colher de chá na Lisboa.
pode vir nessa, vem. O clima tá bom, não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare. Muito obrigada. Obrigada, colher de chá, pela oportunidade. Além da flor da pele, além da flor da pele. Além da flor da pele, além da flor da pele.